setores, que é um setor também de energia. Que tipo de ação que você acredita que o Bolsonaro pode acabar fazendo na Eletrobras, por exemplo? E quais seriam os impactos que isso poderia gerar na empresa e no mercado como um todo, Celson? Ruim, né? Ele não falou o quê, ele só falou assim: vou colocar o dedo no setor elétrico. Pô, primeiro, é uma ameaça, gera um baita ruído, e a princípio o que se fala é redução do preço da energia. Mas, aquilo que eu falei logo no início, em 2012 a gente viu isso, o terror que aconteceu, a gente quase teve um apagão. Então, espero que ele não faça isso, porque ele falou que ele não vai se meter na política de preços da Petrobras. Então, eu espero que ele não se meta na política de preços também da energia. Como é que se reduz a energia? Quando você abre o mercado e deixa a regra assim mais clara. Então, eu espero que ele faça isso. O Wilson Ferreira já saiu, né, da Eletrobras, ele tinha avisado que sairia, foi para a BR Distribuidora, justamente por um risco provável de interferência. Poxa, um CEO, alguém que está fazendo um trabalho direito, ele não vai querer sofrer isso, né? Agora ele também falou do Banco do Brasil, já se fala aí boatos da saída do André Brandão, que é o CEO. Então, isso é muito ruim, porque a gente sabe, né? Ah, mas esse profissional que está indo para a Petrobras, provavelmente que irá para a Petrobras, o conselho tem que só aprovar, que vai aprovar, porque a maioria é indicada da União, ele é um bom profissional, pode ser um bom profissional, só que a gente relembra o nosso passado dos militares no poder de um lado nacionalista desenvolvimentista. E a gente viu, na época do Guido Mantega, né, ministro da Economia, e da ex-presidente Dilma, que esse desenvolvimentismo, essa matriz econômica deu errado, e dá errado, não dá para incentivar, o Estado não tem que participar mais do dia a dia. Então, preocupa bastante, não sei o que virá, essa é a grande verdade. Um dia ele fala uma coisa, outro dia faz outra, isso gera uma imprevisibilidade e incertezas. Espero que não haja interferência também, porque aí o desconto vai ser maior ainda para o Brasil, porque ele vai, por isso que estão sofrendo as estatais, ele vai gerar um efeito de incerteza, imprevisibilidade e mais venda aí desses ativos, a fuga de capital para esses ativos de maior risco, ações. Você tocou aí na questão do Banco do Brasil, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas só pegando o gancho aqui ainda de Eletrobras e a privatização, Celso, diante dessa fala aí do presidente, você acha que ela está mais longe ou mais próxima de acontecer, hein? Mais longe, eu cheguei a ouvir um boato horroroso, que é o seguinte: ele está fazendo isso para mostrar que vai privatizar. Então tá, ele bate, as ações sofrem para depois privatizar. A Petrobras tinha perdido na sexta-feira quase 30 bilhões de reais, hoje perde mais ainda. Então não faz sentido algum, fica mais distante isso mesmo, ele mostra que está interferindo e que não vai privatizar esses ativos maiores, digamos assim. Meu grande ponto é, será que Paulo Guedes vai fomentar ou não? Porque quando houve no Banco do Brasil aquele ruído, o PDV e fechamento de agências, Bolsonaro falou e o Paulo Guedes defendeu. Agora a gente não ouviu o Paulo Guedes. Então, o que o Paulo Guedes vai falar sobre isso? Né? Uma interferência muito maior. Eu aguardo aí o Paulo Guedes para poder entender um pouco o que pode acontecer. O Celso, inclusive, eu falei agora há pouquinho com o Leandro Ruschel, e ele falou, definiu o Paulo Guedes ali como uma palavra de resiliente, né? Ele disse que Paulo Guedes já passou por outras e aí se manteve firme, resiliente. A pergunta que eu fiz para ele, que eu repito agora aqui para você, será que Paulo Guedes aguenta mais essa? E existe burburinhos ali, principalmente lá em Brasília. A gente, como jornalista, tem fontes, né? Colegas jornalistas lá em Brasília, e hoje de manhã, o que muitos estavam falando em grupos, né? Que a gente faz parte de grupos ali de jornalistas de Brasília, é que existe sim um burburinho de que Paulo Guedes não aguentaria mais essa e que poderia sair em breve. O Ruschel falou agora há pouco que não acredita na saída de Paulo Guedes, diz que ele é bem resiliente. E aí, você, qual que é a sua visão em relação a isso? Você acha que existe mesmo essa possibilidade do Guedes não aguentar e deixar aí o governo? Eu acho que ele vai sair, pelo menos no curto prazo, né? Digamos assim, no atual cenário ele não sai. Por quê? Primeiro, para ele jogaria a toalha, que ele entrou lá atrás nesse governo, ele comprou isso, tentando ser um governo mais liberal, voltado para a redução do Estado, reformas, conseguiu emplacar uma reforma da Previdência maior do que a do Temer, né, que acabou não saindo, principalmente por conta do Joesley Day, mas ele conseguiu emplacar uma reforma da Previdência, vinha caminhando para outras reformas, porém a gente também sabe que teve um impacto grande da pandemia. E aí, por outro lado, o presidente também da Câmara, o Rodrigo Maia, travando pautas. Agora, se não tivessem, né, entrado o Arthur Lira e o Pacheco, né, ou seja, Câmara e Senado, e o Rodrigo Maia tivesse permanecido, eu acho que ele poderia sair.
Mas, atual cenário, eu não vejo ele jogando a toalha, é ruim para ele, para a biografia dele, e aí acho muito mais provável ele, não, vou permanecer, porque ele fala, eu vou defender minha biografia, eu vou fazer isso, eu vou mudar, eu vou entregar um país melhor. Eu acho que tem muito a ida dele para o governo em relação a isso. Por outro lado, eu não vejo também Bolsonaro demitindo. É um ministro forte dele, que entrou com ele nas eleições, né, participando ali do processo, né, de eleições. Então, não vejo. É ruim para o Bolsonaro, é ruim para o Guedes jogar a toalha. Não vejo no atual Senado. Só se ele não conseguisse aprovar reformas. Então, com o Congresso, com aliados do lado dele, ele seria mais fácil o Guedes ter saído quando o Salim Matar e o Paulo Wibel saíram do governo no ano passado, que o secretário de Desestatização, né, o Salim Matar, quando ele saiu no ano passado falando, não vai privatizar nada, estou indo embora. Foi esse o grande ponto. E o Salim Matar está criticando o Bolsonaro atualmente, né? Ele está falando sobre isso, sobre esse processo de intervenção. Ele achava que era um governo, acaba sendo outro. Mas não vejo Paulo Guedes saindo. Para resumir, não vejo Paulo Guedes saindo no curto prazo. Ô Celso, a gente ouviu muita gente falando, né, que a medida adotada